Oi, gente! Essa semana voltou a sair na mídia a questão da Joelma, a ex-vocalista da banda Calypso, que apareceu num show toda edemaciada. O que é edema? É um inchaço no rosto, inchaço no corpo inteiro. E aí, por mais que isso possa parecer fofoca, eu acabei vendo muita gente falando muita besteira na mídia, porque ela alegou que isso tudo eram sequelas da Covid-19. E aí veio aquela enxurrada de besteira e eu me senti na obrigação de vir aqui contar tudo para vocês o que é que isso pode ser. Então eu não tive acesso ao prontuário, eu não tive acesso a ela, mas vendo um pouquinho do que as pessoas estão comentando por aí, eu resolvi fazer um apanhado geral para explicar as possíveis causas desse inchaço, edema generalizado. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. É interessante nesse momento ela aparecer desse jeito, justamente quando os casos de Covid voltaram a aumentar absurdamente. Em um único dia, a gente chegou a ter 34 mil notificações da doença. E todo mundo estava achando que tinha acabado, todo mundo deixou de adotar as medidas de segurança e vem esse tema de novo de sequelas importantes que até o momento a gente não sabe, não tem assim nenhum relato de que a Joelma ficou internada com a Covid grave, com a forma grave da doença. E a gente vê ela desse jeito. E aí eu queria comentar com vocês algumas complicações que nem foram citadas pela mídia. Será que só o vírus, o SARS-CoV-2, pode causar esse inchaço generalizado? Ele sozinho, não. Mas as complicações, algumas complicações, a gente sabe que sim. E uma das complicações não é nem do vírus, mas é de um tipo de tratamento, que é o que? O uso prolongado ou uso em altas doses de corticoides, que causa o que a gente chama de síndrome de Cushing. E o que é essa síndrome? Quando a gente começa a fazer uso de corticoide exógeno, o que é isso? O que vem de fora, então são remédios, né? Porque a gente também, nosso corpo produz corticoide, mas quando a gente começa a tomar isso tentando diminuir a inflamação, por exemplo, que a Covid-19 causa, isso pode gerar um aumento de um outro hormônio no nosso organismo, que chama cortisol. E o excesso de cortisol causa várias alterações, que é chamada síndrome de Cushing. E uma dessas alterações é esse edema de face, que a gente fala, é o inchaço da face, né? Que a gente fala de face de lua cheia, porque realmente a pessoa fica muito inchada, fica ali com faces pletóricas, que a gente chama, que é o quê? Tem uma vasodilatação e ela fica mais vermelhinha. E esse inchaço pode ir para o corpo inteiro, mas às vezes a pessoa fica com uma giba aqui, parece uma giba de boi, fica com um barrigão mesmo que é difícil de perder e edema em tudo quanto é lugar. Mas isso então não vem da Covid-19, não vem do vírus, mas vem desse uso de corticoide. E o que é assim impressionante é que esse corticoide tem vários estudos que falam a favor do uso, sim, mas em casos graves, em casos de pacientes que estão internados, que estão precisando fazer suplementação de oxigênio. E o que a gente tem visto são vários médicos prescrevendo corticoide por aí para casos leves, casos quase assintomáticos, e a pessoa fica toda entupida de corticoide. Então, isso pode ser o que a gente chama de iatrogênico. O que é essa palavra? É quando a gente faz um remédio e ele só causa mal, não faz bem nenhum. Então, vamos ficar atento, porque existem outras condições que precisam do corticoide, então se você precisa realmente fazer uso, é algo que a gente tem que controlar. O efeito colateral esperado a gente vai acompanhar e tudo. Agora, você ter um efeito grave desse, sem ter nenhum real benefício, é algo extremamente grave. Uma coisa que talvez para o leigo não seja claro é que tomar esse corticoide como prevenção, né? No momento em que a gente pensa, mas é melhor tomar isso e ficar com esses efeitos colaterais do que arriscar a vida, para o leigo parece fazer sentido, fazer lógica isso.
Agora, esse corticoide me parece que tem porque eu sei, né, de informação privilegiada por sua conta, esse corticoide ele tem um momento certo de usar, né? Senão não faz diferença, né? Não faz diferença e só faz mal. É isso que eu estou falando, é o momento certo, é quando a pessoa já está na fase inflamatória, então não adianta tomar corticoide antes, quando você ainda tem a viremia, e você precisa ter uma condição mais grave. Não adianta, e aí isso parece estranho para o leigo mesmo, que então eu vou esperar ficar grave para tomar isso. Por quê? Porque de todos os estudos que a gente acompanha, que a gente estuda, se você fizer ele antes, ele só vai causar malefício. Então, realmente, você tem que esperar. Infelizmente, a gente não tem nenhuma medicação ainda milagrosa, nenhum antiviral milagroso para a gente conseguir parar a evolução da doença. Uma outra hipótese é que talvez ela possa ter desenvolvido uma insuficiência renal. E aí sim, o próprio vírus ou uma inflamação muito grande pode causar isso. Isso também é pouco divulgado na mídia. Algumas pessoas que nem tiveram uma forma tão grave ficam com alterações nos rins. E a gente sabe que esses rins, os nossos rins, são como se fosse assim, um filtro do organismo. E eles filtram então o nosso sangue e ainda liberam a água em excesso que a gente produz. Se a gente não consegue liberar essa água através da urina, o nosso corpo pode ficar edemaciado, inchado. Então, quem conhece alguém que tem insuficiência renal, que faz diálise, que tem aquele catéter ou aquela fístula, vê que a pessoa está sempre mais pré-inchada. Então, isso é algo que não foi divulgado, mas que pode estar acontecendo. E a outra condição, que não tem nada a ver com a infectologia, e sim com talvez algum procedimento estético que ela tenha feito, é a ETIP, edema tardio, intermitente, persistente. O que é isso? É uma complicação muito rara do preenchimento do ácido hialurônico. Ele é utilizado para preencher alguns locais da face, para fazer a harmonização facial, para a gente ficar mais bonita, e o seu uso é super seguro. Mas a gente sabe que em raros casos você faz o seu preenchimento, todo isso também está associado ao quanto de ácido você vai injetar. Então, quanto mais ácido você injetar, maior é a chance de você ter essa condição e de ter esse edema. Mas o que acontece? Você faz o seu preenchimento, algumas pessoas têm uma predisposição maior a algumas questões alérgicas, e aí depois que você tem alguma inflamação no seu corpo, nesse local que o ácido foi injetado, que ele está lá quietinho te preenchendo, o seu organismo entende que aquilo ali também é um agressor. Então tem uma reação inflamatória, tem um edema, um inchaço, e que vai ficar muito localizado ali aonde isso foi injetado. Então vamos lá, se a Joelma fez uma super harmonização facial e tem muito desse ácido, o ácido hialurônico, tá, gente? Que não é ácido, é um preenchedor. Depois de um Covid, a gente viu isso acontecer com algumas pacientes. A gente até viu isso pós-vacina. Então, de novo, são casos muito, muito, muito raros. Mas o que vai acontecer? Vai dar esse inchaço, vai dar uma reação inflamatória. E às vezes você tem que usar também o corticoide para melhorar isso. Também antibióticos para melhorar essa condição toda. E isso vem e vai. Então, melhora um pouco, depois volta. Só que o benefício disso tudo, de usar o ácido hialurônico, é que ele não fica ali para sempre, ele é reabsorvido, então uma hora isso passa, diferente quando você usa outros preenchedores que ficam ali para sempre, e aí, nossa, isso é uma complicação danada. Mas talvez tenha essa ETIP aí, não é para quem já fez uso de ácido hialurônico ficar nervosa, achando que, ai meu Deus, vou ter isso, é muito raro, mas também é uma condição que pode acontecer. Provavelmente, se a Joelma tem uma dessas causas, isso tudo vai ser resolvido e ela vai melhorar. Mas olha o estresse, olha o transtorno que isso gera na vida de uma pessoa.
E aí eu queria linkar essa informação justamente com esse aumento do número de casos que as pessoas estão achando que é um resfriadinho, é uma besteira, não preciso mais me preocupar. Realmente, com as vacinas, a gente viu uma queda absurda na letalidade, no aumento de casos graves. Só que a gente tem que parar para pensar o seguinte: quanto mais casos a gente tem, mais vai acabar acontecendo os casos de escape da vacina. A gente tem muitos idosos, muitas pessoas imunossuprimidas que fazem uso de imunobiológicos, de quimioterápicos, de tratamentos para câncer. Então, nesses pacientes, a gente sabe que a condição é mais grave. Então, se a gente tem milhões de casos novos de pessoas não graves, vai acontecer aquela exceção e que vão precisar de atendimento hospitalar. Então, não é a gente achar que não está tudo bem, não tem problema não. Não vamos olhar só para o nosso umbigo, vamos olhar ao redor. E aí o que você pode fazer? Entendo que nesse momento as medidas restritivas estão mais flexíveis, mas não é só porque isso está acontecendo que você pode chutar o pau da barraca e achar que isso não vai te atingir. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é saber se a sua vacinação está em dia. A gente já tem a segunda dose de reforço para pessoas com mais de 50 anos, que foi uma novidade. A partir de segunda-feira, a gente profissional de saúde também vai poder fazer a segunda dose de reforço. Os adolescentes estão podendo fazer também. Então, esse calendário vem se renovando. Então, olha lá na internet, eu posso deixar aqui os locais para você procurar. Se você precisa fazer uma dose de reforço, vai lá, nem pensa e faz. Isso é o mais importante. Só que mesmo assim, a gente sabe que a vacina previne os casos graves, mas infelizmente ela ainda não consegue parar a transmissão. E aí o que você tem que fazer? Pelo menos, gente, isso assim é o mínimo. Se você está num local com muitas pessoas, coloca máscara. A gente não precisa ser obrigado para fazer isso. Vai numa reunião, vai para a escola, vai para a faculdade, tudo, coloca máscara. A gente já está entrando aí outono, inverno, tá frio. Não tem só Covid, tem vários outros vírus respiratórios que são transmitidos da mesma maneira. Então não vamos ficar pensando só no Covid. Pensa na gripe, pensa nesses todos resfriados, que tem gente que toda semana está com uma coisa nova. Se você coloca máscara, você consegue se prevenir disso. E qual que é o problema do uso da máscara? É uma medida de baixo custo. Hoje em dia todo mundo tem máscara, todo mundo vende máscara por aí. Vamos pensar nisso. Eu não estou pedindo aqui para vocês ficarem de máscara o tempo inteiro, mas pelo menos na aglomeração, quem anda de metrô, que nem eu, bota máscara. No metrô eu fico vendo as pessoas toda hora, espirrando, tossindo, todo mundo sem máscara, e eu consigo ver quase ver os vírus por aí assim. Então não é ser crica, mas vamos prestar atenção nisso. Obrigada e até a próxima!